Capítulo 1 Época Polar. Então Deus criou o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus e criou-o varão e fêmea. Gênesis 1, 27. No estudo da origem do ser humano e seu estado pré-histórico, tropeçamos constantemente em mistérios inexplicáveis, especialmente quando lemos com pontos de vistas materialistas o Antigo Testamento, que é a maravilhosa história do ser humano. Desse modo, nos vemos obrigados a escalar pelas mais formidáveis rochas da dúvida. Mas, quando lemos as entrelinhas ou vemos o passado com a mente aberta, então o livro do Gênesis se torna uma mina cheia de gemas das mais raras espécies. No livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, aprendemos que o mundo está dividido em 7 diferentes estados de consciência. Começando com o mais denso, temos a matéria física, com a qual está formada o corpo físico do ser humano. Embora não seja visível aos sentidos físicos. Sabemos e temos provas positivas de que existe alguma coisa mais, dentro e ao redor de nós, de natureza sutil, mais delicada do que nosso corpo físico, porque o interpenetra. É certo que não podemos vê-la nem senti-la. Todavia, a eletricidade é uma força que o ser humano sente, mas não vê. Sabemos que a atmosfera existe, mas não podemos vê-la. Do mesmo modo, podemos sentir e saber que esta sutil vida rarefeita existe. Vemos a tempestade e sentimos a força dela. Vemos as gotas de chuva descendo sobre a terra e, pela ciência, aprendemos que essa chuva é atraída para cima por evaporação, causando a umidade nas nuvens. Sabemos que o vento sopra e sentimos a refrescante influência dele. A ciência tem uma explicação para todas essas mudanças e explica tais fenômenos atmosféricos, de acordo com suas investigações materialistas. O ocultista explica estes fenômenos segundo um ponto de vista superior ou espiritual, dizendo aos cientistas que as grandes regiões invisíveis de onde os ventos provêm são povoadas por inteligências superiores e que os elementos são controlados por grandes espíritos, que eles têm seres que executam suas ordens. Por exemplo, o espírito da água tem seus trabalhadores, as ondinas. O espírito controlador do vento trabalha através dos silfos. E assim temos os elementos que o ser humano deve reconhecer como existentes, todos com seus invisíveis líderes e seus trabalhadores que existem no grande universo de Deus, tal como o pobre materialista, que nega tudo o que não pode ver com os olhos físicos, e quando se pede uma explicação desses grandes mistérios, nada poderá dizer. Como dissemos, o conceito Rosa Cruz do Cosmos reconhece 7 diferentes mundos. Como podem ser chamados? Não importa, porque nós podemos somente reconhecer como matéria aquilo que o ser humano comum pode ver
com sua visão física. Contudo, existem 6 estados superiores de consciência, os quais designemos pelos nomes que foram dados a Max Heidel pelos grandes seres que viram nele a pessoa adequada para confiarem esse conhecimento. Primeiro, o mundo físico. Segundo, o mundo do desejo. Terceiro, o mundo do pensamento. Quarto, o mundo do espírito de vida. 5. O mundo do espírito divino. 6. O mundo dos espíritos virginais. E 7. O mundo de Deus. São apenas nomes. Não explicam as condições desses diferentes estados. Para ajudar, tomemos a ilustração da chaleira com água. Sabemos que o ar filtra-se através dessa água. Se colocarmos a chaleira com água em cima de um bloco de gelo, a água irá se esfriando até congelar-se. Tomemos depois a chaleira e coloquemo-la num fogão a esquentar. Em pouco tempo, o gelo se liquefaz e a água se evapora na atmosfera, perdendo-se de nossa vista. Para onde foi? Algum lugar onde os olhos incrédulos do materialista não podem seguir, mas que o ocultista pode acompanhar. Ele sabe que nada se perde no universo de Deus. O ser humano, que é o mais perfeito trabalho de Deus, é composto de cada elemento existente nos citados 7 mundos, tal como o vemos hoje, com sua mente e corpos maravilhosamente desenvolvidos e complexos. Foi feito de barro e num só dia, como induzem más interpretações do primeiro capítulo do livro do Gênesis. O estado atual do ser humano é produto de desenvolvimento gradual através de idades sem conta. Podemos seguir o ser humano quando ele entra na arena da vida como um espírito virginal, um pensamento, uma faísca do Pai Divino, largado no espaço com tal força que somente Deus pode usar. Este pensamento tem seu nascimento no mundo dos espíritos virginais, de onde as flamas divinas começam sua longa peregrinação através da matéria, colhendo material cada vez mais denso de cada mundo e abrindo seu caminho através de etapas do mineral, vegetal, animal, até chegar finalmente ao estágio humano. Dentro desta faísca divina desenvolve-se todas as potencialidades do Pai Divino. Assim como o pensamento de um edifício é gerado por um ser humano e gradualmente vai tomando forma em sua mente, é assim como põe seus planos no papel e imediatamente providencia os materiais necessários à sua edificação. Do mesmo modo, se manifestou o pensamento de Deus. A faísca que se deveria tornar ser humano também se tornou manifesta, e nós a vemos hoje e expressando em um corpo a respeito do qual Davi, louvando a Deus no Salmo 139, disse: Eu te louvarei, pois sou assombrosa e maravilhosamente feito. Paracelso disse: o próprio corpo físico é o maior de todos os mistérios, porque nele estão contidas, em estado condensado, solidificado e corpóreo, as verdadeiras essências com as quais é feita
a substância do ser humano espiritual. Este é o segredo da pedra filosofal. Existem mistérios dentro desse templo humano que o ser humano é incapaz de solucioná-los e por cuja solução tem se sacrificado muitas vidas, tanto do reino humano como do animal. Os viviseccionistas têm arriscado suas próprias almas no empenho de resolver esses mistérios. Os animais têm sido submetidos aos mais cruciantes sofrimentos pela ciência no seu esforço para arrancar estes segredos de Deus. Porém, a ciência material não pode ir mais além porque se encontra frente a uma muralha que não pode ser franqueada pelos seus instrumentos e suas mentalidades científicas que nada podem fazer. Há apenas um instrumento que a ciência não pode ou não admite reconhecer, e é o único que poderia penetrar ou romper essa muralha. É o espírito humano. O clarividente voluntário treinado, sozinho, tem acesso às mais elevadas regiões, as quais, infortunadamente, o materialista, por não ter prova material, não admite a sua existência. Contudo, devemos dar-lhe crédito por ter conseguido maravilhas nos seus esforços para compreender as enfermidades humanas. A medicina tem conseguido coisas maravilhosas. Existem duas forças na natureza que o ser humano admite como existentes em cada átomo: a força positiva masculina e a força negativa feminina. Encontramo-las igualmente nos metais que usamos para gerar a eletricidade, no cobre, no zinco, etc. Também nas plantas encontramos os mesmos elementos. O próprio átomo mais diminuto do corpo humano está carregado com estas duas forças. Estas mesmas energias atuam através de seu corpo e sem elas não poderiam manter-se juntas as partículas que o formam. O ser humano, como um corpo denso masculino, embora possa expressar fisicamente positivo, ainda que seu corpo vital seja negativo, ajuda-o a manter coesas as partículas físicas positivas. Igualmente, a mulher, expressando-se num corpo denso feminino negativo, é equilibrada pelo corpo vital positivo. As várias formas de desenvolvimento do corpo do ser humano durante a vida pré-natal são recapitulações de seus desenvolvimentos durante o chamado período involutivo. Na época polar, seu corpo era globular, semelhante ao óvulo, e também formado de substância gelatinosa. Ao princípio, não havia mais do que um órgão, que se projetava da parte superior dessa forma globular, ou em forma de bolsa. Este órgão era os olhos e ouvidos, pois era, na verdade, o núcleo por meio do qual o resto do corpo foi construído e o meio pelo qual recebeu a vida do Pai. Este órgão é hoje chamado epífise neural ou glândula pineal. As energias do ser humano naquele tempo, como as do feto hoje, eram dirigidas para dentro, para a construção dos futuros órgãos.
tal como a vida pré-natal do corpo denso de hoje é dirigida e ajudada pela mãe, assim também o ser humano era assistido no período involutivo pelas hierarquias divinas. Ele estava em direto contato com os reinos superiores e não tinha ainda consciência de seu ambiente físico. Nesse meio tempo, os olhos, os ouvidos e os vários órgãos foram tomando forma dentro desse corpo ovoide, ao passo que a glândula pineal, que ainda é um mistério para a ciência médica, era seu único meio de comunicação com o mundo exterior. Esse órgão era muito maior que atualmente, e de sua extremidade cônica projetava-se um longo, transparente e flexível tentáculo, que o auxiliava na locomoção e na sensação. Este apêndice ainda pode ser observado na pequena extremidade da glândula pineal. Tem atualmente a aparência de um pequeno pedaço de pele e suas funções serão relatadas em outro capítulo.